Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa bem claro aqui para vocês. Eu não sou feminista. Eu sou uma mulher, mãe, esposa, executiva, podcaster, professora, empresária, mas eu não sou feminista, ok? Quando eu comecei a minha carreira, no auge dos meus 18 anos, eu tinha acabado de me formar em técnico em mecânica e estava começando a cursar engenharia de produção. E eu tive a grata surpresa de ter uma chefe mulher. As chances naquela época eram mínimas, ainda mais na indústria automotiva. Ela era feminina, bondosa, autêntica, paciente, mas também era muito focada em resultados e fazia de tudo para entregar o melhor para a empresa. Ter uma chefe mulher na minha primeira experiência profissional foi essencial para eu descobrir a líder que eu sou hoje. Nós trabalhamos juntas por 2 anos. E depois dela, infelizmente, eu nunca mais tive uma chefe mulher diretamente. Eu tive muitos chefes homens, muito competentes, muito inteligentes e que me ajudaram demais na minha trajetória pessoal e profissional. As coisas foram acontecendo e eu confesso que eu nem tinha muita consciência. Eu trabalhava demais, estudava demais e fazia de tudo para me encaixar ali naquele ambiente da melhor forma. Mas foi quando eu assumi a minha primeira posição de liderança, aos 27 anos, que eu comecei a olhar para o lado e achar um fato um tanto quanto curioso. Onde estavam as outras mulheres nesses cargos? Por mais que todos me fizessem sentir pertencente e eu realmente me sentisse parte daquele grupo, eu me sentia cada vez mais sozinha no meio de tantos homens. E eu comecei a perceber que alguns comportamentos meus não eram essencialmente meus. Eles eram, na verdade, do ambiente em que eu estava inserida. Tem uma famosa frase que fala: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E eu estava convivendo quase 100% dos meus dias com homens. Homens fantásticos, tá? Mas ainda assim, homens. Eu me vestia todos os dias de camisa branca, calça preta social, sapatos fechados. Eu não usava cores, não usava joias, não usava nada de diferente. Eu queria me camuflar no meio deles. Eu não queria ser a mulher do departamento. Por muitas vezes, eu tentei ser mais durona, menos sensível. Eu tentava falar de futebol, de carros, de vinhos, temas que definitivamente não são o meu ponto forte. Por muitas vezes eu não pintava nem as minhas unhas, para vocês terem uma ideia de a que ponto eu chegava. Mas, de novo, ninguém me pedia para ser assim, tá? Eram as minhas referências, era com quem eu trabalhava todos os dias. Onde estavam as outras mulheres? Quem eu era de fato? Eu não sabia. Foi aí que eu me lembrei daquela minha primeira líder, mulher, lá no começo. Eu queria encontrar mais mulheres em posições de liderança. Eu queria saber se só eu passava por essa crise de identidade corporativa. Na busca de tentar encontrar mais mulheres para compartilhar a minha inquietação e me inspirar, eu comecei a procurar mulheres no Brasil e no mundo para mostrar que essa jornada de autoconhecimento e que a gente pode ser exatamente aquilo que somos e ainda assim sermos referência para outras mulheres é possível. As conversas com essas mulheres, elas foram tão potentes que eu senti a necessidade de compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis. E por isso eu criei um podcast, que é o Woman Being Podcast. Eu queria mostrar que sim, temos mulheres líderes, temos mulheres capazes. Eu queria que todos vissem essas mulheres fantásticas. As conversas com essas mulheres, elas eram extremamente inspiradoras e gratificantes. Mas na sua grande maioria, acontecia um fato muito curioso. No nosso bate-papo de aquecimento, logo quando eu ia me apresentar, falar um pouco sobre mim, a primeira coisa que elas queriam me falar era: Karina, antes de mais nada, eu não sou feminista.
No começo, eu confesso que eu até deixava passar, sabe? Porque Deus me livre dessas feministas, né? Que meu marido, que minha família, meus amigos do trabalho iam pensar se eu me assumisse feminista. Mas com o tempo, eu comecei a perceber que, na verdade, ser feminista é apenas você acreditar na igualdade de gênero entre homens e mulheres. É isso, gente. Não tem nada além disso. Eu achava que para ser feminista, eu precisava estar em todas as passeatas. Eu precisava ler todos os livros sobre o assunto. E, principalmente, eu precisava odiar os homens. Era isso que eu achava. Mas eu tenho maior admiração por todos, quase todos os homens que passaram pela minha vida. Quase todos eles. Então, feminista, para resumir para vocês, é apenas uma pessoa que acredita na igualdade de gênero através da valorização dos direitos das mulheres. E é muito importante a gente ressaltar o significado dessa palavra, porque muitas vezes a gente se perde nesses pormenores de se o homem deve ou não abrir a porta do carro para a mulher, se o homem deve ou não pagar a conta do restaurante. E não é sobre isso, tá bom? E a gente sabe que as coisas elas estão melhorando, né? Mas a gente ainda está muito distante. Se continuarmos nessa mesma velocidade, só daqui a 131 anos que nós vamos alcançar a igualdade de gênero no Brasil. Ninguém mais que está aqui nessa sala vai estar vivo. E segundo um estudo do Instituto Ipsos, 1/3 dos brasileiros e brasileiras se sentem desconfortáveis em ter uma chefe mulher. Então, quando você assume uma posição de liderança, você ainda tem essa barreira para enfrentar. E é exatamente isso que acontece com a renda de pais e mães assim que eles têm filhos. Essa renda de cima é a renda de um homem que se torna pai, então ele não tem muitas variações. E a linha de baixo é a renda da mãe. Assim que ela anuncia sua gravidez, ela tem uma queda de 34,3% na sua renda. E vamos lembrar que no mundo que a gente vive, dinheiro é poder. Então, a gente ganha menos. Em contrapartida, nós temos muitos estudos positivos da mulher no mercado de trabalho. Já é comprovado, segundo uma pesquisa do The Ready Now Leaders, um relatório da ONG Conference Board, que empresas com 30% de mulheres na liderança têm 12 vezes mais chances de estarem nas empresas de maior desempenho financeiro. E uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que líderes femininas são melhores em reter os bons funcionários para as empresas. Possuem equipes mais engajadas, impulsionam melhor desempenho e economizam milhões de dólares. Com base em tudo isso, é muito claro que é muito vantajoso ter mulheres nas empresas, sendo mulheres, na sua essência. E foi daí que surgiu o termo liderança feminina. A liderança feminina é a forma de liderar autêntica da mulher, sem se formatar a padrões pré-estabelecidos. A quebra desses padrões se deu em muito pela evolução constante que o mundo vem passando e pelos movimentos feministas das últimas décadas, apesar de muitas mulheres que fazem parte desses movimentos se dizerem como não feministas. Eu entrevistei mais de 80 mulheres em posições de liderança. Quase todas elas com medo de se assumirem feministas. Chame do que vocês quiserem, mas nós, mulheres, precisamos assumir a nossa responsabilidade, individualmente e coletivamente. Se não fizermos por nós mesmas, por mais que a sorte bata à nossa porta, as coisas não vão acontecer. Não existe príncipe encantado na nossa carreira. Você é a única responsável pelo seu desenvolvimento pessoal e profissional. E quando você cresce, você dá exemplo para outras mulheres do seu ciclo e da sua comunidade, se tornando uma referência. Depois de tanto tempo, eu pude perceber que sim, temos dificuldades adicionais para chegar lá. Mas é muito possível, gente. Isso que eu queria encorajá-los. Ser autêntico e assumir verdadeiramente quem você é não é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário, é muito desafiador. Mas eu garanto para cada um de vocês que vale realmente a pena.
E eu quero de verdade que as nossas meninas tenham cada vez mais líderes femininas para se inspirar. Assim como eu tive aquela minha primeira líder mulher. Hoje fica cada vez mais claro o meu papel como líder, mulher e ativista da causa. E depois de tanto tempo, depois de uma longa jornada, eu pude perceber, e hoje eu assumo, que sim, eu sou feminista com muito orgulho. E você, é feminista? Obrigada.